Amigas, amigos, boa noite para quem está nos acompanhando ao vivo. Bom dia, boa tarde para aqueles que estão nos assistindo no nosso canal do YouTube. Nós estamos iniciando agora no Instagram a nossa live desta noite. Lembrando que todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro sobre saúde mental e espiritualidade. Vamos aguardar alguns instantes, estamos informando aos seguidores que a gente começou esse vídeo ao vivo. Boa noite, Rosana Alves. Boa noite, Jucimeire Pedrini. Dias Machado, boa noite a vocês. Vamos aí aguardar alguns instantes para a entrada das pessoas que estão sendo avisadas. E nós hoje vamos falar sobre inteligência emocional e saúde mental. Boa noite, Maria Bernadette Carvalho, minha querida Berna. Boa noite, diz Machado de Belém do Pará. Boa noite. Boa noite, Zafis Seixas. Boa noite para você. Nossa conversa hoje. Também estava com saudade, diz Machado. Nós estamos aí de volta, né? Boa noite, Nilza Maria Mendes. Boa noite a todos vocês que estão aí conosco, as pessoas que estão entrando. A nossa conversa, como a gente estava falando, é sobre inteligência emocional e saúde mental. Então vamos nos preparando aí, lembrando a todos aqueles que estão nos acompanhando, que essa live não vai ficar no Instagram. Então, se você quer que alguém nos acompanhe, que tenha oportunidade de poder trocar ideias no chat durante a nossa conversa, mande um aviãozinho para ela, avisa que nós estamos ao vivo e que nós vamos falar sobre inteligência emocional e saúde mental. Então, a nossa conversa hoje é sobre um tema bastante atual que tem a ver com a vida de todos nós e que a gente precisa cada vez mais compreender o que seja inteligência emocional e o que ela tem a ver com a nossa saúde mental. Boa noite, Áureo Coutinho. Nós estamos aí aguardando, né? Nós vamos aguardar as pessoas mais um pouquinho para iniciar a nossa conversa. A live não fica gravada no Instagram, a equipe vai editar o vídeo e depois o vídeo vai para o canal do YouTube. Lembrando, se você não conhece o canal Dr. Roberto Lúcio, o canal de saúde mental e espiritualidade. E todas as semanas nós temos um novo tema. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Coloque lá, marque o sininho para você receber notificação. Todas as semanas nós temos algum novo assunto. Ju Rocha Barreto, boa noite. Então vamos lá. Vamos começar a nossa conversa desta terça-feira. Primeiro, vamos ao conceito sobre inteligência emocional. Muito embora as pessoas falem muito
sobre inteligência emocional, é muito comum elas não conseguirem definir o que seja verdadeiramente inteligência emocional e o que ela significa dentro do campo da saúde mental, dentro do campo da gestão, dentro do campo dos relacionamentos em todos os níveis das pessoas. Primeiro, lembrar que o termo foi criado e desenvolvido por um jornalista, Daniel Goleman, que desenvolveu essa questão da inteligência emocional, né? E a partir dele muitas pessoas caminharam nesse contexto, né? Eu, né, tive a grata alegria durante minha pós-graduação em saúde mental, de assistir às aulas sobre inteligência emocional dadas pelo próprio Daniel Goleman. E a inteligência emocional é a capacidade que a pessoa tem de identificar as próprias emoções com mais facilidade e de captar o mundo por meio de estímulos. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, nós estamos falando da identificação, da capacidade, da facilidade que o indivíduo tem de identificar as suas próprias emoções e de captar, né, o mundo ao seu redor, o mundo emocional das pessoas, do grupo aonde ele se encontra, da situação que ele vive, através dos estímulos. Uma questão muito interessante é porque nós vemos uma divisão, né, que o cérebro direito seria o cérebro que envolve a questão do racional, o cérebro esquerdo do emocional. Essa divisão, né, ela não é uma divisão clara e a inteligência emocional precisa do cérebro como um todo. Então, o processo de identificação das próprias emoções e das emoções de terceiro, ela exige de nós um funcionamento e um aproveitamento de todo o cérebro no nosso aprendizado. Então, as pessoas que estão entrando, se ainda não me conhecem, meu nome é Roberto Lúcio, eu sou médico psiquiatra e trabalho com saúde mental e espiritualidade, e todas as terças-feiras pelo Instagram às 20 horas eu estou falando sobre algum tema, e o nosso tema de hoje é inteligência emocional e saúde mental. Qual que é a importância da inteligência emocional? Por que nós precisamos estudar e entender esse tema? Primeiro, porque ter a capacidade de identificar as nossas emoções e ter a capacidade
de oferecer na nossa caminhada a compreensão do estímulo que nos vem, né, devolver isso, né, que para isso a inteligência emocional é imprescindível, isso é fundamental para a vida. Por que é fundamental? Porque ela capacita a pessoa a reconhecer e a dominar as suas próprias emoções e a usar esses recursos ao seu favor. Então, quem está chegando aí, nós estamos falando sobre inteligência emocional. Beatriz, Milene, a nossa conversa é sobre a importância agora dessa inteligência emocional. Ela aprimora a nossa capacidade de relacionamento intrapessoal, quer dizer, conosco mesmo, e interpessoal. E essa inteligência emocional, ela auxilia na nossa automotivação, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, e possibilita que cada um de nós possa experienciar com efetividade as nossas desilusões e as nossas vitórias. Então, é essa inteligência que nos habilita a lidar com o fracasso e com a vitória. Só por aí nós vimos o quanto é importante na nossa caminhada entender o que seja inteligência emocional. Para que fique mais fácil o entendimento do tema, nós vamos colocar aqui os principais pilares da inteligência emocional. Ou seja, quais são aqueles pontos que determinam a inteligência emocional. Então, nós vimos aqui, né, a entrada de algumas pessoas da área de saúde. Então, quando a gente quer avaliar a inteligência emocional, nós vamos ter que buscar observar se esses pilares estão presentes na capacidade mental dessa criatura, desse indivíduo que nos busca com o objetivo de ser auxiliado. O primeiro pilar é conhecer as próprias emoções. Conhecimento das próprias emoções. Isso é muito simples? Não é. De maneira alguma, esse é um tema simples na vida das pessoas. Eu convivo, né, há mais de 40 anos com pessoas fazendo psicoterapia, com pessoas que buscam consulta, orientação, e muitos indivíduos nem sabem o que é emoção, não sabem nomeá-las e, por consequência, não sabem identificá-las. Então, estamos vendo aí, entrando o pessoal. Boa noite aí, a Célia. Boa noite a Eudenice Glauci. Boa noite a Silvia Gomes. Então, o nosso tema hoje é inteligência emocional
E nós estamos falando desse primeiro pilar da inteligência, que é conhecer as próprias emoções. Nesse sentido, o autoconhecimento tem um papel ímpar. Para que eu possa conhecer algo que está em mim, eu tenho que me propor a fazer um autoconhecimento. Lembrando para todos nós que o autoconhecimento, na verdade, ele é um processo. Né? Ele é um processo, ou seja, nós não vamos conseguir caminhar de uma só vez para adquirir isso. Só um instante, agora que eu me lembrei, eu preciso colocar para nós todos carga nesse celular, senão nós não vamos conseguir fazer a nossa conversa de todos. Silvia, boa noite, obrigado aí por estar nos seguindo. Então, sem o autoconhecimento, você não reconhece as emoções. E isso envolve muitas coisas. Às vezes, uma ajuda especializada para trabalhar com você nessa capacitação. Aprender a nomear, a reconhecer as próprias emoções, entender quais são os verdadeiros motivos das nossas emoções, porque às vezes eu até nomeio uma emoção, mas eu não sei de onde que ela veio. Por que que ela está acontecendo naquele instante? Por que que eu mudei o meu humor? O que que está acontecendo ao meu redor? Tudo isso depende da inteligência emocional. Então, o primeiro pilar é esse, de conhecer as próprias emoções. Vocês sabem quais são as principais emoções humanas? Escrevam aí, quem está nos acompanhando, quais as emoções humanas que você conhece. Participe conosco, tragam aí para a gente essa percepção sua do que seja nesse contexto. Desculpem, alguém ligou aí, atrapalhou a nossa conversa. Isso, nós voltamos, tinha perdido aí o contato. A conexão já voltou. Ultimamente é um grande problema da cidade grande. Alguém colocou aqui raiva, alegria, tristeza. Outra pessoa aqui colocou raiva, medo, isso, alegria. Realmente, né? Nós temos essas emoções. Nós temos o medo, a raiva, a tristeza, a alegria. E ainda falta nos lembrar que entre as principais emoções nós temos a preocupação. E cada uma delas tem uma função na nossa vida. Cada uma delas promove
o nosso caminho no sentido de proteção e de crescimento. Vamos lá. Qual que é o segundo pilar da inteligência emocional? Isso aí, sem esse conhecimento, a gente fica sem chão, né, Nilson? O segundo pilar da inteligência emocional é o controle ou gerenciamento das emoções. Controle ou gerenciamento das emoções. O que ou como a gente pode fazer esse controle ou esse gerenciamento? É fazer um inventário das nossas emoções e reconhecer os principais gatilhos que disparam essas emoções na nossa vida. Você sabe, por exemplo, o que te faz sentir medo? Quais são as principais situações diárias da vida que te fazem conviver com a raiva? O que realmente produz em você alegria? Ou quais são as situações principais que te provocam tristeza? Pense nesse contexto. O quanto que essas situações são importantes. Porque se eu vou vivenciar um fato que me leva, na verdade, a conviver em determinado momento com uma situação que eu sei que me provoca uma emoção, eu vou saber controlar essa emoção de uma maneira mais efetiva do que se isso acontecesse em mim sem nenhuma preparação interna anterior. Essa capacidade de gerenciamento das emoções, ela é fundamental para que o indivíduo compreenda e se conscientize do que sejam o auto e a heteropercepção. O que é a autopercepção na minha vida e o que é a heteropercepção? A autopercepção é a percepção daquilo que nós sentimos, que nós vemos e nós entendemos. Uma questão muito importante: não é verdade. É ponto de vista. As pessoas que acreditam que aquilo que elas sentem, aquilo que elas veem, o que elas entendem, seja a verdade absoluta, essas pessoas, nós vamos ver mais à frente, elas têm um adoecimento da inteligência emocional. A minha percepção é um ponto de vista. A minha percepção não é a verdade absoluta. Há pouco, a Célia me perguntou quando nós vamos ter um novo evento, né? E ela nos deu a alegria de participar aí de 2 eventos que nós realizamos presenciais para ajudar os filhos e para o autoconhecimento.
E nós fizemos exercícios para mostrar a diferença, né, do que seja a verdade e do que seja um ponto de vista. Ah, mas eu vi. Mas nem o que nós vemos, nós temos a certeza de que a interpretação do que nós vemos é real. Esses exercícios de ilusão que são colocados na rede social, a gente encontra muito no Google, as pessoas que trabalham com gerenciamento, com recursos humanos, usam muito desses exercícios de ilusão. Eles mostram que muitas vezes a gente não vê o que está diante de nós, na verdade, e que nem sempre o que nós estamos vendo é a realidade. A heteropercepção é perceber como as outras pessoas veem e entendem as mesmas situações. Então, com a minha inteligência emocional, eu não vou só ter uma percepção própria. Eu vou ter percepção do indivíduo com quem eu estou relacionando, ou dos indivíduos que estão relacionando, do ambiente, da situação com a qual eu estou convivendo. E esse entendimento, ele aprimora na vida da criatura a comunicação interpessoal. Por quê? Porque à medida em que eu consigo me apropriar, não no sentido de tomar, mas de entendimento, o que o indivíduo vê, o que ele entende, o que ele viu, entendeu ou ouviu no meu processo de comunicação, quando isto é possível, esse indivíduo vai poder melhorar a sua comunicação para o outro, facilitando que o outro entenda o que ele quer passar na comunicação. Então, ele transforma um indivíduo numa pessoa que tem algo que, por exemplo, é fundamental na área de gestão, é fundamental para quem trabalha com educação, quem trabalha com a área de orientação das pessoas, que é a comunicação assertiva. Nós temos um outro pilar importante da inteligência emocional, que nós começamos a falar dele mais atrás, que é a automotivação. Para ter automotivação, a gente tem que ter uma premissa. A gente precisa acreditar que é possível mudar. Muita gente não acredita nisso. Muita gente caminha vendo as coisas, diz assim, não muda. As relações às vezes são muito complexas porque eu não acredito que o outro possa mudar. É difícil fazer as pessoas acreditarem que as pessoas são capazes de mudar. Eu trabalho não só com psicoterapia, mas eu trabalho com consultoria em saúde mental e às vezes os gestores com que eu trabalho têm uma dificuldade em acreditar que as pessoas que estão sob o seu comando ou que se relacionam com eles na estrutura institucional são capazes
de mudar. E se eu não acredito em mudança, eu tenho motivação para quê? A vida parou aqui, é só isso, fulano é só isso, ele vai ser assim a vida inteira. Então, é uma premissa para a automotivação crer que as coisas mudem. Muitas vezes, meus clientes me fazem essa pergunta: só acredita que eu sou capaz de mudar? Eu respondo sempre. Se eu não acreditasse em mudança, eu seria o maior hipócrita de estar sentado aqui te atendendo. E nessa vida, eu já vi pessoas fazerem mudanças tão grandes que, numa linguagem popular, a gente diria: foi um milagre a transformação que essas pessoas fizeram na sua caminhada. O que é a automotivação, ou seja, essa capacidade de me levar a buscar, né, e crer nas coisas, ela pode fazer na nossa vida. Ela possibilita a diminuição dos conflitos, sejam dos nossos conflitos internos ou dos conflitos interpessoais. E isso vai resultar à frente num caminho mais tranquilo para alcançarmos os nossos objetivos e a mudança de padrões antigos de comportamentos. Vamos pensar nisso, gente? Quanto que é importante? Então, à medida que se diminui os conflitos, a gente tem um caminho mais tranquilo para alcançar os nossos objetivos e para mudar os padrões antigos de comportamento. Então, a automotivação ela é fundamental para que a gente invista em mudanças que vão levar a um maior crescimento, seja um crescimento pessoal, seja um crescimento nos nossos relacionamentos, seja um crescimento no nosso trabalho, seja um crescimento dentro do convívio social. Então vocês estão vendo o quanto que a inteligência emocional é importante nesse processo de transformação, nessa nossa caminhada que a gente muitas vezes fala que quer, mas a gente não usa a nossa inteligência emocional para construir aquilo que a gente realmente busca. Um outro pilar importante da inteligência emocional é a empatia. Lembrando a todos nós que a empatia é uma questão de escolha. Eu escolho se eu quero ser empático ou não. E nós vamos ver que empatia e compaixão, muitas pessoas confundem uma coisa com outra, mas não são as mesmas coisas. A empatia, ela envolve muito mais do que validar e respeitar o sentimento do outro. Quando a gente fala em empatia, a gente está falando de algo que tem a ver com a pessoa se inserir no contexto em que o outro está
e entender a razão do sentimento que aquela pessoa despertou nela. Então, nós, né, precisamos observar isso com muita clareza e ter o cuidado. Mas nós falamos que empatia e compaixão não é a mesma coisa. Porque a compaixão é algo ativo, mas não é algo em que eu faço pelo outro. A compaixão é a partir da compreensão do outro, né? Eu utilizo essas armas, na verdade, para a criatura poder usar das suas próprias armas e crescer. Compaixão não é dó, não é pena. Porque compaixão, ela cobra do indivíduo que está buscando essa vivência acreditar na possibilidade do outro. Eu tenho que crer que o outro é capaz de crescer. E eu não tenho que fazer por ele o crescimento. Mas eu posso estar ao lado e eu posso auxiliar que ele encontre essas ferramentas dentro dele para que ele faça esse processo de mudança. Nós temos ainda, né, entre os principais pilares da inteligência emocional, mais um deles que é o relacionar-se interpessoalmente. A inteligência emocional envolve a capacidade da gente se relacionar com o outro. Pessoas que não conseguem se relacionar adequadamente com as outras pessoas, elas estão falando de algum tipo de deficiência nesse processo que é a inteligência emocional. Por quê? Primeiro, porque nós somos um grande organismo ou um grande sistema. Tudo está interconectado e interrelacionado no universo. Isso não é uma conversa poética, é uma realidade da nossa vivência. Nós interagimos com as coisas que estão mais próximas, indiretamente nós nos interagimos com todas as outras coisas que vão interagir com aquilo que inicialmente nós nos relacionamos. Sejam pessoas, sejam animais, seja o nosso planeta, seja o nosso universo. Para isto, para ter uma capacidade de relacionamento interpessoal, é muito importante a empatia. Mas é importante, além disso, o autocontrole e a autoconsciência. Ou seja, eu tenho que desenvolver o controle
das minhas emoções e dos meus comportamentos. E esse controle não é unicamente para reprimir coisas negativas, mas é um controle para que eu saiba estimular as coisas positivas dentro da minha vida. Eu estou falando isso porque tem muita gente que arrepia quando a gente fala de controle. Né? Nós não estamos falando de autoritarismo, nós não estamos falando de invasão do outro. Né? E quando eu falo de autocontrole, eu estou falando de mim. Controlar a minha raiva não é negar a minha raiva. Controlar o meu medo não é negar o meu medo. Controlar o que eu falo, controlar os meus gestos, isso é fundamental. Mas eu não consigo ter autocontrole se eu não tenho autoconsciência. Se eu não tenho ciência que eu sou capaz de reagir com violência diante da minha raiva. Se eu não tenho ciência que se eu não controlar a minha tristeza, eu sou capaz de auto-agredir-me de tal forma que eu posso caminhar para o óbito. Então, empatia, autocontrole e autoconsciência andam de mãos dadas nesse pilar que é o pilar do relacionamento pessoal. E quanto maior for a nossa empatia, os nossos relacionamentos serão mais positivos e saudáveis. Nesse contexto do relacionamento interpessoal, nós nos lembramos da palavrinha respeito. Pessoas com alto nível de inteligência emocional, elas se relacionam umas com outras sob a base do respeito. Ah, mas se eu fizer isso, eu posso estar abrindo campo para a violência, para o desmando do outro. Não tem que ser essa a nossa preocupação. Porque se eu estiver atento e tiver inteligência, eu vou ter instrumentação para mudar essas relações nesse contexto. E aí, se nós estamos falando de saúde mental, eu gostaria de falar sobre o adoecimento psíquico na perspectiva da inteligência emocional. Aí, então, não estou falando de um quadro clínico, de um diagnóstico médico. Eu estou falando de uma abordagem de um sofrimento psíquico a partir da questão da inteligência emocional. E a gente pode definir esse adoecimento da inteligência emocional por um termo que popularmente é muito usado, que é a baixa inteligência emocional. São as pessoas que têm um comprometimento desses pilares que nós falamos, de tal forma que essas pessoas elas apresentam para a vida
uma grande deficiência na sua inteligência emocional. E se nós estamos falando de um quadro de adoecimento, esse quadro tem características. Então, quais seriam as grandes características que fazem com que alguém possa identificar uma pessoa que tem uma baixa inteligência emocional? A primeira característica é a negação da importância ou a recusa na busca do autoconhecimento. Uma pessoa com uma baixa inteligência emocional, ou ela nega a importância do autoconhecimento, ou ela recusa buscar esse autoconhecimento. Quantas pessoas nós vemos no mundo nesse contexto? Criaturas que desfazem dos processos psicoterápicos, das ferramentas que fazem com que você se conheça, que não aceitam um tratamento em psicoterapia, não aceitam um trabalho de reflexão, de mudança e crescimento espiritual. Então, essa condição, ela fala para nós, na realidade, de uma situação de deficiência na inteligência emocional. Mas essa é a primeira característica. Né? E é muito fácil você ver todos os dias pessoas falando que terapia é uma coisa bobagem, esse negócio de ficar falando para se conhecer, todo mundo se conhece, não precisa disso. Essas pessoas, elas têm baixa inteligência emocional. E mesmo na área da saúde, e até na área da saúde mental, nós vemos, por exemplo, médicos que são clínicos, que têm uma visão biológica, que têm um foco farmacológico, desacreditarem no processo de autoconhecimento e nem se proporem a fazer esse autoconhecimento. Essas pessoas têm uma outra grande característica. Elas não aceitam críticas e não aceitam conselhos. É claro que, como a gente está falando de algo que é amplo, às vezes as pessoas não aceitam a maioria das críticas, mas às vezes aceitam determinadas críticas em determinados campos da vida. Essas pessoas, elas recusam a maioria dos conselhos, mas às vezes ouvem conselhos de determinadas pessoas. E geralmente essas determinadas pessoas não são pessoas que são profissionalmente capazes. Necessariamente não são elas. São pessoas que têm algo que movimenta uma outra energia nessas criaturas, que é a autoridade moral.
Então, um claro comportamento de baixa inteligência emocional são essas pessoas que se tornam hostis, violentas, quando recebem críticas ou ao ouvir conselhos. Uma terceira condição de baixa inteligência emocional é a incapacidade para controlar a pressão diante de situações estressantes. Pessoas com comprometimento dessa inteligência não sabem lidar com dificuldades, não sabem lidar com desafios, não sabem lidar com problemas. Nesse contexto especial, eu queria fazer uma reflexão, né, que a gente tem visto as gerações novas, e aí eu não estou falando de crianças e adolescentes, não. Estou falando de adultos jovens, até uma determinada idade, que não têm a mínima capacidade de lidar com situações estressantes. Que problemas pequenos se transformam em dragões, em batalhas invencíveis na vida. Nós temos uma contextualização que a gente não pode se esquecer, que muitas dessas pessoas elas foram protegidas ou mimadas pelos seus pais e não aprenderam a conviver com as dificuldades. Mas existem outras, né, que, por inúmeras outras condições, elas vivem isso e não dão conta de pequenos problemas, situações mínimas. Uma outra característica da baixa autoestima é a projeção da culpa em terceiros. É aquele indivíduo que ele nunca tem culpa de nada. Ele não erra, ele não se engana, tudo que ele faz está certo. Ele é incapaz de assumir a responsabilidade dos seus atos. A não ser que esse ato signifique vitória e que ele vai ser incensado pelas pessoas, vai ser aplaudido pelas criaturas. Então, uma pessoa com esse déficit de inteligência emocional, ela não sabe conviver com a culpa. Mas não é saber conviver com a culpa porque ela vai sofrer muito, né? Ela nega a culpa e coloca a culpa no outro. O problema da vida dela é o pai, a mãe, é a família, é o marido, a mulher, é o governo, é a situação econômica. Nunca ela tem nenhum papel nessas questões da culpa na vida dela. Outra questão importante de adoecimento da inteligência emocional são, né, dificuldades ou incapacidade que essas pessoas têm para manter relacionamentos saudáveis. Elas geralmente não têm amigos, geralmente elas convivem às turras, né,
de maneira muito difícil dentro do próprio lar. As pessoas que convivem com elas suportam elas por alguma condição, e às vezes geralmente por alguma condição de dependência, seja financeira ou dependência da capacidade técnica dessas pessoas em determinado lugar. Então, essas pessoas se caracterizam muito por serem abusadores ou serem pessoas submissas, né? Pessoas de uma submissão grande, elas também têm uma baixa inteligência emocional, né? E pela toxicidade dessas criaturas. São pessoas que estar ao lado delas, da gente, não acrescentam nada de positivo na nossa vida. Ou se acrescentam algo, o negativo, ele se projeta de uma forma muito grande e desvaloriza o lado positivo com o qual a gente se encontra. E uma outra característica importante é a impulsividade ou a explosividade. São pessoas que agem pelo impulso e que reagem com violência e desequilíbrio. Se a gente tem atitudes dentro dessas características, e todos nós temos alguma coisa disso, isso não significa que nós vamos ser sempre assim. Por isso que a gente falava da importância de acreditar na mudança. Porque a vida, a experiência, a disponibilidade em ouvir, em aprender, a disponibilidade de agir de outra forma, faz com que a gente possa reduzir essas características negativas e construir uma pessoa mais adequada nesse caminho. Alguém poderia ainda nos perguntar aí o que fazer para melhorar a nossa inteligência emocional. Então vocês viram, e eu gostaria de lembrar, que eu falei de adoecimento, mas esse adoecimento não precisa de remédio necessariamente, a não ser que essa pessoa tenha um quadro psiquiátrico e vá tratar desse quadro psiquiátrico dele. As principais ferramentas para melhorar a nossa inteligência emocional, elas estão diretamente ligadas ao autoconhecimento. Então, nós precisamos buscar terapias que nos levem ao autoconhecimento. E esses terapeutas, eles podem ser psicólogos, podem ser terapeutas ocupacionais, podem ser arte-terapeutas, musicoterapeutas, se eles, dentro da expertise do trabalho deles, eles levam a criatura a se encontrar consigo mesmo e a se aprimorar, que é o processo do autoconhecimento, todos esses profissionais, eles são válidos e eles podem nos ajudar nessa contextualização. Há hoje, né, uma grade de ferramentas
que foram nomeadas em grupo como mindfulness, que seria técnicas ou ferramentas de trabalho baseadas na cultura milenar oriental, tanto baseada no hinduísmo, no shintoísmo, no budismo, que trazem para o indivíduo essas ferramentas que promovem o nosso autoconhecimento. E aqui eu gostaria de falar, algumas pessoas que estão aqui já conhecem, algumas pessoas já tiveram acesso a uma ferramenta que eu fui construindo no tempo. Quem está aqui nos vendo a primeira vez ou quem não nos conhece, né, nós trabalhamos com psiquiatria clínica e psicoterapia há mais de 40 anos. E construímos um mapa da jornada ao eu interior, que foi um instrumento que nós usamos num evento presencial que realizamos, né, em Belo Horizonte no mês de novembro. Então, tenho certeza que nós temos pessoas aqui que participaram e que podem, se quiserem, manifestar. A Célia está falando aí, foi maravilhoso e as pessoas aproveitaram. E algumas pessoas já entenderam e estenderam a busca desse autoconhecimento num trabalho que eu estou realizando de mentoria para individualmente. E por que nós estamos fazendo isso? Porque o trabalho em grupo ele tem que ser presencial. E há pessoas do Brasil inteiro que muitas vezes têm dificuldade de deslocar até onde nós estamos. Então, nós estamos fazendo um trabalho de mentoria para o conhecimento de si próprio através desse mapa da jornada ao eu interior, que é uma viagem com diversos instrumentos para que a pessoa possa se organizar. Isto não impede que uma pessoa continue ou faça uma psicoterapia. Esse é um trabalho que tem princípio, meio e fim, né? A mentoria do mapa, porque o autoconhecimento é processual, né? Que é o uso das ferramentas desse trabalho. E aqueles que tiverem interesse podem entrar no nosso Instagram e podem colocar lá que tenho interesse de conhecer o mapa da jornada do eu interior, de fazer essa viagem conosco. Nós não vamos colocar aqui os dados hoje, telefone ou contato, porque nós vamos trazer com maior clareza o que seja esse mapa para aquelas pessoas que estiverem interessadas. Mas essas são as ferramentas que nós tiramos como de grande importância para
a melhora da inteligência emocional. Lembramos a todos que essa live não vai ficar gravada no Instagram. Se você não a assistiu toda, se interessou no final dela, ou se você acha que tem pessoas que poderiam ser auxiliadas com essa nossa conversa, essa live, depois de editada, ela vai para o nosso canal do YouTube. Quem não conhece o nosso canal, Dr. Roberto Lúcio, que é um canal de saúde mental e espiritualidade, e lá nós temos dezenas e dezenas de lives, de conversas, de comentários curtos, de entrevistas, de cursos que nós demos e que temos dado no dia a dia sobre essa atividade. Então, deixa eu ver aqui se alguém colocou. A Luana colocou que é terapeuta ocupacional, está muito atenta a cada palavra. Eu sou um apaixonado pela terapia ocupacional. Quando eu era estagiário ainda em psiquiatria, eu pude aprender muito com as terapeutas ocupacionais que trabalhavam na instituição que eu fazia o estágio e vi a grandeza e a profundidade do que a terapia ocupacional pode oferecer para as pessoas. Eu sou um fã, né? As pessoas aqui falando sobre a nossa conversa. A Célia lembrou aí que ela orientou hoje uma mãe exatamente sobre isso, a mudança. Célia trabalha com crianças, né? E com os pais das crianças. Deixa eu ver se aqui tem alguma outra pergunta. A Célia perguntou quando é que nós vamos ter o próximo evento. Dentro de pouco tempo, Célia. Nós estamos agora nos ocupando aí com a mentoria. Então, as pessoas que estiverem interessadas nesse trabalho pessoal, é um trabalho de enriquecimento, né? E é realmente um tema super importante. E nós vamos encerrando, agradecendo aqueles que estiveram conosco o tempo todo, aqueles que estiveram com a gente em alguma parte, aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Semana que vem nós temos um novo tema, sempre um tema interessante. E na próxima semana nós temos um convidado para falar de algo de saúde mental muito importante. Tanto importante para os profissionais que trabalham com saúde mental, quanto para as pessoas que têm algum transtorno mental, para os idosos, que nós vamos estar trazendo aí ferramentas importantes, que são evidências clínicas, são propostas atuais de trabalho em saúde mental. Aguardem, nós vamos estar aí colocando as informações nas nossas redes sociais durante a semana. Um beijo no coração, não estou indo embora, não. Eu estou só terminando a live. Acompanhe a gente todos os dias, leiam os textos das nossas postagens. Nós estamos sempre falando de algo importante em saúde mental. Até mais.